Seja bem-vindo, bem-vindo a mais uma aula de meditação, a aula mais importante da semana. Por que que é a aula mais importante da semana? Porque a gente treina estar em meditação por mais tempo, porque a gente treina pranayama, que é um exercício respiratório do yoga, que potencialmente ele é muito mais poderoso para acalmar a mente. Há muitos anos atrás, né, há milênios de anos atrás, quando o yoga começou, como o povo não era sedentário como nós, não existia asanas, não existia exercícios para o corpo, porque não precisava, né? O corpo já se exercitava o dia inteiro na caça, na agricultura, na construção, né, na segurança, né, do grupo. Então, eles o tempo todo se exercitavam, então não precisava trazer saúde para o corpo, porque o dia deles era o tempo todo trazendo força, energia e saúde. Então, só existiam 4 asanas, 4, e todos sentados, parados, quietos, na postura de meditação. E a partir daí eles começavam a fazer os pranayamas, porque eles sentiam que isso acalmava, né? A atividade do dia, ia acalmando o corpo, ia acalmando a mente, preparando para a meditação. Então é bem bonito da gente ver o quanto eles desenvolveram, né, técnicas que simplesmente pela autoobservação, o que é que eu faço para eu conseguir entrar no estado meditativo? E o pranayama hoje, né, ele é reconhecido, né, pela ciência de realmente um efeito poderoso sobre o nosso sistema nervoso. E quando a gente acalma nosso sistema nervoso, automaticamente a gente aquieta os nossos pensamentos, as memórias diminuem. Esse diálogo, né, o tempo todo que a gente faz com a mente, né, com as nossas memórias, com os nossos planos de futuro, com aquilo que está acontecendo no presente, tudo isso vai se acalmando. Então é por esse motivo que a gente dedica mais tempo aos pranayamas e, claro, obviamente, né, mais tempo para meditação. Então são 15 minutos para cada um, mais ou menos, sendo que a meditação eu guio 10 minutos e 5 minutos em completo silêncio para vocês começarem a aprender a se autoguiar. E hoje, né, como existe a necessidade de fazer os asanas para preparar o corpo, ficar prazerosamente quieto, a gente faz alguns exercícios também. Então, a aula que tem uma estrutura igual à estrutura de uma aula de Hatha Yoga, porque Hatha Yoga é o caminho para a meditação, só que a gente dá um foco maior na técnica de pranayama e na meditação. Foco e tempo, né? Mas a gente não vai deixar de fazer os exercícios. Os exercícios vão ser mais rápidos, mais fáceis, para que a gente possa dedicar mais tempo a essas duas técnicas. Eu recomendo que a prática seja feita de olhos fechados, para que o processo meditativo já comece a partir do primeiro minuto da prática. Alguns momentos, talvez precise abrir os olhos, mas se isso lhe deixar muito desconfortável, deixe os olhos abertos. É melhor o seu conforto do que uma obrigação de manter os olhos fechados. Os movimentos lentos também vão mudando o nosso padrão mental. Quando a gente faz um movimento lento, a gente começa a dizer à mente que o meu padrão não é o tempo todo acelerado, né? Eu posso mudar esse padrão. Isso faz com que a mente fique mais atenta, mais concentrada. Você tem uma condição de observação muito maior. Você tem uma condição de adaptação, né, de mudança na postura do corpo para você conseguir os efeitos maiores do exercício.
Então, só tem benefício quando você faz os movimentos mais lentos. Não precisa ser muito lento e nem muito rápido. Movimento que você possa observar e que vai mudando, tá? Ah, se você tem um problema físico ou mental grave, é bem importante ter autorização do seu médico para praticar. Isso vai lhe dar mais segurança e para a gente também, né? Saber que você está fazendo uma prática que, de acordo com a sua condição física e mental, não vai lhe prejudicar. Eu mando uma anamnese por e-mail, essa anamnese eu posso lhe mandar feedback sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer, aquilo que você deve adaptar. Vir às aulas ao vivo também é bem importante, porque você vai estar acompanhado pelo professor, que ele vai lhe estar lhe oferecendo as suas adaptações, você vai conhecendo a técnica e aprendendo e refinando. Quando você vem para a aula gravada, você vem muito mais tranquilo, né? Que mais? Se você puder fazer um comentário na plataforma, quem é do EUHub, eu agradeço bastante, é bem importante para a gente, é bem importante também para os seus colegas. E é isso. Eu tenho um canal no EUHub, desculpa, eu tenho um canal no WhatsApp chamado Clube Chante, onde lá eu coloco informações sobre saúde, sobre yoga e sobre a dinâmica da escola, tá bem? Hoje é na cadeira, esqueci de falar, porque como a gente passa muito tempo sentado, a cadeira vai lhe dar muito mais conforto. Então, se você não tem experiência de ficar uns 30 minutos sentado no chão, quieto, use uma cadeira. A cadeira não é usar a cadeira não é demérito nenhum, pelo contrário, tá? Você está sendo sábia, sábio em trazer conforto para que a meditação realmente aconteça, tá bem? Então vamos lá, pegue a cadeira e a gente vai começar. Pronto. Vamos começar a aula em pé. Então hoje é aula de meditação, né? Então pegue uma cadeira. A gente vai fazer alguns exercícios na posição em pé. Então, na posição em pé, deixe os braços ao lado do corpo. Comece fechando os olhos, relaxando os braços. Então, tudo que a gente faz no yoga tem como objetivo a meditação. O Hatha Yoga, a gente fala que é o caminho para a meditação, que meditação na filosofia do yoga é chamado de Raja Yoga. Então, a gente faz posturas, a gente faz relaxamento, exercícios respiratórios e outras técnicas para ajudar o praticante a alcançar um estado meditativo de forma mais fácil. Porque é muito difícil você sentar e simplesmente tentar meditar. É muito difícil. Segundo os textos, dizem assim que é quase impossível isso acontecer. Então, desde o início, a gente vai mantendo a mente conectada com o corpo, né? Treinando a concentração, treinando o estado de presença, prestando atenção no que a gente vai fazendo, a fim de educar a mente a se manter no estado de presença, a educar a mente a captar informações e sensações mais sutis, que vêm tanto do corpo, quanto da mente, quanto das nossas emoções. Então, vamos começar trabalhando, soltando um pouquinho a região dos ombros. Então, leva os ombros para cima, depois para trás, depois para baixo. Fica fazendo esse movimento para cima, para trás e para baixo, tentando trazer conforto a essa região que a gente mantém tensa, sem necessidade. Então, para cima, para trás, para baixo. Isso. Só mais uma vez.
solta o ombro, solta o braço, relaxa. Vamos soltar um pouquinho também outra região que a gente leva bastante atenção, que é a região do quadril. Então, vamos afastar as pernas, deixar as pernas afastadas. Deixe os joelhos flexionados, isso vai dar um pouquinho mais de mobilidade. Mãos na cintura ou no quadril. Vamos fazer círculos com o quadril. Também esses círculos com a intenção de soltar. Observe que à medida que a gente vai fazendo os movimentos, lá atrás, nessa conexão da coluna com o quadril, vai massageando. Também a gente vai mexendo com a articulação da coxa, com o quadril, joelhos. E quanto mais a gente movimenta, mais vai lubrificando essas articulações. Por isso que o movimento é tão importante para a nossa saúde. Inverte o sentido, faz para o outro lado agora. Isso. Como a gente vai ficar muito tempo sentado, então esse movimento vai ajudar a gente a dar conforto a essa região. Isso. Tá parando devagarzinho. Traz as pernas de volta. Deixa as pernas mais próximas uma da outra. Agora eu queria os pés bem próximos um do outro. Isso. Leve a sua atenção ao braço esquerdo e coloque a mão esquerda no quadril ou na cintura esquerda. Isso. Essa mão aqui vai ajudar a gente a empenar de uma forma mais segura. Pela lateral direita, eleve o braço direito até a altura do ombro, com a palma da mão voltada para baixo, a mão direita, o outro braço, a mão esquerda conseguindo isso. E nessa altura, na altura do ombro, alongue para o lado, como se você quisesse pegar em uma parede imaginária que esteja do seu lado. Agora, sem mexer o tronco não vai, o tronco fica no lugar, só o braço que alonga. Alongue bem esse braço. E agora gire a palma da mão para cima. Eleve o braço até que o braço aponte para o teto. E alongue para cima. Cresça. Suba bem a escápula direita. E mantendo o braço alongado e próximo da cabeça, você começa a inclinar para o lado esquerdo. Isso. Essa postura mostra que a gente não precisa inclinar tanto. O que a gente precisa fazer é manter o braço direito bem alongado. Enquanto permanece na postura, observe como está se relacionando com as sensações que chegam a partir dessa postura. Volte para o centro. Volte o braço. Relaxe os dois braços ao lado do corpo. E agora, quais são as sensações que chegam de um lado e do outro? Do braço esquerdo, do braço direito. Mão direita na cintura ou no quadril, braço esquerdo ao lado do corpo. Pela lateral esquerda, eleve o braço esquerdo até a altura do ombro. Alongue lateralmente.
sem tirar o tronco do lugar. Mantendo o braço alongado, gira a palma da mão para cima. Continua elevando o braço até que o braço encoste na orelha e eleva para cima, subindo, percebendo que sobe as escápulas. Sobe o ombro. Depois inclina para o lado direito. Cabeça e braço sempre juntos. E mantém. A permanência favorece a autoobservação. Então, preste atenção nas informações que vêm a partir dessa postura. Volta para o centro. Volta o braço. Isso. Então, ao mesmo tempo que a gente vai acomodando o corpo, pode relaxar os dois braços. Ao mesmo tempo que a gente vai acomodando o corpo, a gente vai também trabalhando a concentração. Então, tudo que a gente faz durante os exercícios posturais, a gente faz com atenção. Para que a gente comece a trabalhar e educar essa mente a se manter no estado de presença, favorecendo a prática da meditação. Então, vamos fazer uma postura de equilíbrio. Postura de equilíbrio também treina a concentração. Quanto mais concentrado você estiver no ponto à frente, mais equilibrado. Outra coisa também que ajuda no equilíbrio é a gente travar o abdômen, contrai o abdômen. Então, peso do corpo sobre a perna esquerda, para a gente trabalhar com a direita, liberar a direita. Contrai o abdômen, olhos abertos, fixo no ponto à frente. E começa a subir o joelho direito até você conseguir segurar na frente do joelho direito com as duas mãos, ficando apenas de um pé, equilibrado no pé esquerdo. Traga esse joelho próximo do peito, com a força do braço, bem concentrado nesse ponto à frente. Iremos mudar de postura tentando não colocar o pé no chão. Esse pé, ele vai lá para trás. Você vai segurar no pé direito com a mão direita. Tentando levar o joelho um pouquinho mais para trás para alongar a coxa direita. Então, existe uma tendência dos joelhos se afastarem, você não deixa. Deixa os joelhos mais próximos um do outro. O braço esquerdo vai se elevar de novo lá para cima. Deixa o braço esquerdo bem alongado. E devagarzinho vai inclinando o tronco para frente, afastando o pé do glúteo. O pé vai puxando o braço direito. Você vai inclinando para frente. Como se você quisesse fazer uma seta com o corpo. Volta para o centro. Volta o braço. Volta o pé. E descansa um pouquinho. Então, vamos fazer para o outro lado. Peso do corpo sobre a perna direita, abdômen contraído, olhar fixo no ponto à frente. Primeiro pela frente, eleva o joelho pela frente, o joelho esquerdo, e segura com as duas mãos no joelho esquerdo, na frente. Com a força do braço, traz esse joelho próximo do peito.
E fica. Tentando não colocar o pé esquerdo no chão. Você vai levar esse pé esquerdo lá para trás. Segurar com a mão esquerda no pé esquerdo. Isso. Joelho apontado para baixo e um pouquinho para trás. Braço direito eleva lá para cima, alongado em direção ao teto. E devagarzinho vai inclinando para frente, afastando o pé do glúteo. E o braço sempre do lado da orelha. Mantém. Volta o braço, volta o tronco, volta o braço, depois volta o pé. Isso. Perfeito. A gente vai descansar. Uma postura que eu chamo postura do abraço. A gente vai dar um abraço na gente mesmo. Como se a gente quisesse pegar atrás nas escápulas. Um abraço bem apertado. Isso. Descansa os braços sobre o peito e leva a testa lá em direção aos braços, curvando um pouquinho mais o alto das costas. O alto das costas curva um pouquinho. E pelo contato das mãos com as costas, a gente sente o movimento respiratório. Sem desfazer o braço, observe o braço que está para cima e o que está para baixo. A gente vai inverter. Volte da postura. O que está embaixo vamos colocar em cima, o que está em cima a gente vai colocar embaixo. Outro abraço, invertendo a posição do braço. E volte a descansar os braços sobre o peito, levar a testa em direção aos braços, curvar o alto das costas. Deixar que a respiração faça esse trabalho de alongamento dessa musculatura, o trapézio. Relaxando bem essa região. Volte a cabeça, relaxe os braços. Isso. E a gente vai sentar. Pode sentar na cadeira. Quando sentar na cadeira ou no banco, sente na pontinha da cadeira ou do banco, porque a gente vai fazer ainda o último exercício. A gente vai precisar que as costas fiquem mais livres. E sentado na cadeira, deixe a coluna ereta. Pode fechar os olhos, relaxe os ombros. Iremos fazer uma postura de torção. Então, cruze a perna direita sobre a esquerda. Os homens podem deixar espaço entre as pernas, pode cruzar da forma mais confortável. Isso. Deixe a coluna ereta. E agora, coloque a mão esquerda no joelho direito e a mão direita atrás do quadril direito no assento da cadeira ou do banco. Isso.
E cresça de novo, alongue o pescoço. E depois gire, leve o ombro direito para trás, o esquerdo para frente. Isso. A cabeça gira para trás em direção ao ombro direito. Se mantenha alto. E observe. As posturas, elas podem ter um impacto tão profundo e reconfortante sobre a mente, tanto quanto os exercícios respiratórios e a própria meditação. Depende muito como a gente faz a postura. A gente faz com atenção, respeitando nossos limites, dentro do conforto. E agora volte para o centro. Troca a posição das pernas. Mão direita na coxa esquerda, a mão esquerda atrás do quadril esquerdo no assento. E sobe, cresce, alonga. Isso. Depois tosse. Leva o ombro esquerdo para trás, a cabeça gira para trás. E mantenha a postura. Mas para cada pessoa, cada postura, ela pode ter um efeito bem variado. Tem algumas pessoas que acham algumas posturas prazerosas, outras pessoas nem tanto. Mas muitas vezes o prazer vem da liberação, não só do músculo, mas também liberação das preocupações que a gente reprime dentro do corpo. A gente sabe, né, que muita das coisas que acontecem na nossa cabeça, as nossas emoções, tem um reflexo muito forte no corpo. Então, os asanas ajudam nisso também, a gente a ir liberando essas tensões que vêm de preocupações. Volta, volta. Isso. Traz o pé de volta para o chão. E se você quiser encostar no espaldar da cadeira, pode encostar, contanto que deixe o quadril bem próximo do espaldar para ajudar a manter a coluna ereta. Isso. Pés bem colados no chão. E observe como sente o corpo. A gente vai fazer um breve relaxamento nessa posição sentada. Patanjali diz que a gente deve ter estabilidade na postura. Estabilidade significa quietude, imobilidade e, ao mesmo tempo, conforto. Ou seja, eu mantenho uma postura com o mínimo de esforço possível para eu ter conforto. Então, vamos tentar tirar as tensões do corpo nessa postura. Começamos a relaxar os músculos da face, descontraindo testa, descontraindo sobrancelhas, músculos ao redor dos olhos, do nariz. Relaxe os lábios, relaxe mandíbula, bochecha. Tente deixar uma face bem serena. A musculatura do pescoço, ela precisa estar com o tônus adequado para manter a sustentação da cabeça. Mas tire o esforço a mais.
Tente colocar a cabeça num ponto que quase você não precise dessa musculatura e ela pode relaxar. Assim como os ombros podem ser deixados baixos, os músculos das costas também têm um tônus adequado para manter a postura ereta, mas não precisa fazer mais esforço. Então, tente relaxar a musculatura das costas sem perder a postura ereta. Relaxe o peito, o abdômen deve ser mantido preso, mas também cuidado para não contrair demais. O quadril, ele foi desenhado para receber o peso do corpo. É a função dele, receber o peso do tronco, dos braços e da cabeça. Na posição sentada, sobre os iscos. Então, solta o peso sobre os iscos. Os pés bem apoiados no chão recebem o peso das pernas, dos joelhos. As coxas bem acomodadas no assento. Também gera uma estabilidade. Então, se perceba quieto, ereto e confortável. E observe as sensações que chegam quando você consegue obter uma postura agradável, sem esforço demais, sem a preocupação de manter ereto. E aos poucos a gente vai transferindo essa postura para o nosso subconsciente, para que a nossa consciência vá para outros caminhos, se mantenha ocupada com outros caminhos. A gente vai fazer agora um exercício chamado Ujjayi Pranayama. A característica do Ujjayi Pranayama é o ruído que a gente produz por meio do fechamento parcial da glote. A gente pode fechar essa glote de duas formas. Parcialmente, é claro, para poder que o ar ele entre fazendo esse ruidinho, esse chiadinho na garganta. Quando a gente fala baixo, a gente naturalmente contrai a glote para falar baixo, para a voz sair mais baixa. Mas se talvez você não consiga fazer isso, você pode colocar a língua um pouquinho para trás. E isso vai fazer com que a glote feche um pouquinho. É como se a gente estivesse fechando uma janela e deixando só uma fresta. Quando o ar passa, o vento passa por essa fresta, faz um ruído. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, mantendo a língua um pouquinho mais para trás. Solte o ar pelo nariz. E comece a inspirar, sentindo que o ar vai passando pela garganta, passa pelas paredes de forma muito mais nítida, fazendo um chiadinho. E depois você solta o ar devagar, também mantendo a glote parcialmente fechada, fazendo também um ruído com o ar. Continue inspirando e expirando. Tem uma técnica que eu gosto muito de usar, que é quando a gente inspira, a gente prepara a nossa corda vocal para falar a letra A, mas não fala. Essa preparação vai fechar a glote. E na saída de ar, a gente prepara nossas cordas vocais para falar a letra I, mas não fala, só prepara. E solta o ar. Então é como se você estivesse falando a letra A na entrada do ar,
falando a letra I na saída do ar. É só uma forma de você preparar essa glote para se manter um pouquinho mais fechada. Então, essa é a primeira parte do pranayama. A gente inspirar e expirar de forma a sentir esse chiado na garganta, o ar passa pelas paredes da nossa faringe e a gente sente o contato do ar na entrada e na saída. E por que essa característica é importante? É importante porque facilita a entrada de ar mais lenta no nosso corpo, no nosso pulmão, e a saída de ar também mais lenta. Então, por mais um minuto, faça essa respiração. É como se a gente estivesse afinando as cordas de um violão. Iremos, a cada ciclo respiratório, tentando encontrar a contração correta da glote, para que o ar passe sem bloqueios na entrada e sem bloqueios na saída. Porém, com um canal mais estreito. Os meus exercícios, esse é o meu exercício respiratório que eu mais gosto, porque eu acho ele também bem relaxante. O ruidinho ajuda a gente a se concentrar. E a próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre. Uma outra característica desse pranayama é que a gente solta o ar sempre pela narina esquerda. Então, a gente vai fazer agora, incluir a saída de ar pela narina, apenas pela narina esquerda. Então, a gente vai ter que fechar com o polegar direito a narina direita. Então, vamos fazer juntos. Deixe as duas narinas abertas. Inspira pelas duas narinas, fazendo um chiadinho na garganta, tampa a narina direita e solta o ar devagar pela narina direita. O ar saiu todo, solta a narina e volta a inspirar pelas duas narinas. Na hora de soltar o ar, tampa a narina direita e solta o ar pela narina direita. Pronto, mais um minuto nesse exercício, onde a saída do ar é feita apenas pela narina direita. E a próxima vez que o ar sair pela narina esquerda, para o exercício, deixa a respiração livre. E qual é a próxima característica desse pranayama? Não só desse pranayama, mas de qualquer um deles. A saída de ar deve ser mais lenta do que a entrada de ar. Então, no próximo minuto, a gente vai fazer esse exercício. Tentar soltar o ar
mais ou menos no dobro do tempo da entrada. Então, primeiro vamos começar soltando todo o ar do pulmão. Comece a inspirar pelas duas narinas e conte em quanto tempo o ar entra no pulmão de forma confortável. Pulmão cheio, tampa a narina direita e solta o ar pela esquerda até o dobro do tempo. Se o dobro do tempo for muito, faz menos. Saiu total, solta a narina, inspira pelas duas narinas. Pulmão cheio, tampa a narina direita, solta o ar pela esquerda, mais devagar, mais ou menos o dobro do tempo da entrada. Vou marcar mais 1 minuto nesse exercício, onde a gente está tentando soltar o ar mais devagar do que a entrada. E não se esquecendo de fazer o chiadinho na garganta. Inspira, fazendo aquele chiadinho na entrada, como se fosse o som da letra A, e na saída, como se fosse o som da letra I. O chiadinho permanece o tempo todo. E a próxima vez que o ar sair pela narina esquerda, deixe a respiração livre. Observe. A ideia do pranayama é a gente diminuir o ritmo respiratório, diminuir a nossa necessidade de ter vários ciclos respiratórios. Os ciclos respiratórios vão ficando mais lentos, mais pausados, por causa desse exercício. Mas tem uma característica no pranayama que potencializa muito essa pausa se a gente faz do jeito correto. O jeito correto é não sentir falta de ar. Então, a gente vai fazer uma pausa entre a inspiração e a expiração, uma pausa com o pulmão cheio. E nesse ciclo, eu vou deixar agora 4 minutos. Então, vamos lá, vamos juntos. Solta todo o ar pelo nariz. Conte em quanto tempo você inspira até o pulmão encher agradavelmente. Quando o pulmão encher, tampa as duas narinas com a mão e traz o queixo próximo do peito. A sua pausa respiratória vai ser de 3 segundos, mais ou menos. Mas se for muito, faz menos. Quando terminar a contagem, traz a cabeça ao centro e abre apenas a narina esquerda. O ar vai sair devagar, apenas pela esquerda. Quando o ar sair completamente, você solta a narina e inspira pelas duas narinas. Quando o pulmão estiver cheio, tampa as duas narinas, queixo próximo do peito. Conta até 3. Antes de soltar a narina, traz a cabeça ao centro. Abre apenas a narina esquerda e solta o ar até o dobro do tempo pela narina esquerda. Então, mais uma vez comigo. Inspira pelas duas narinas. Tampa as narinas quando o pulmão estiver cheio. Traz o queixo em direção ao peito, em Jalandhara-bandha. Conta até 3. Traz a cabeça ao centro. Abre a narina esquerda.
Solto o ar devagar pela narina esquerda. Então, a partir de agora, eu vou contar 3 minutinhos. Continue fazendo o exercício. Por que o pranayama propõe fazer a pausa respiratória com a cabeça baixa? Porque isso potencializa o relaxamento. Isso potencializa também manter o ar dentro do pulmão. E assim como a permanência no asana é a parte mais importante, a pausa respiratória no pranayama é a parte mais importante, mas, voltando a dizer, se você faz sem sentir falta de ar. Sentiu falta de ar, o corpo estressa. Então, por isso que é bem importante a gente fazer uma pausa que seja agradável, dentro do limite, que a gente consiga soltar o ar bem devagarzinho. Muitas pessoas fazem a prática como se estivesse fazendo uma competição. Querem ir no seu limite máximo. Mas no yoga, o limite máximo é o limite máximo do conforto. E a pausa respiratória vai ajudar a gente a diminuir esse ritmo respiratório, a respirar com mais calma. E isso tem um efeito direto na mente. Então, pelo próximo minuto, eu vou ficar em silêncio. Continue praticando. Faça o último ciclo. E quando terminar, deixe a respiração livre. E com a respiração livre, observe se sente o corpo diferente, se sente a respiração diferente. Se valeu a pena fazer os asanas, os exercícios físicos e o exercício respiratório. E se valer a pena, tem a ver com o corpo mais confortável, com a mente mais quieta, sensações de calma e tranquilidade física e mental. E assim a gente está mais preparado para a próxima etapa da meditação. Mas antes vamos relaxar um pouquinho a postura, trazendo o queixo em direção ao peito, deslizando as mãos em direção aos pés, como se você quisesse deitar sobre suas coxas, relaxando as costas. E mantendo o queixo próximo do peito.
Volte devagar. Se acomode de novo, bem sentado, coluna ereta, corpo relaxado, olhos fechados. E observe a sua respiração. Sinta o ponto de contato entre o corpo e a cadeira. Sinta o ponto de contato entre o corpo e o chão. Ponto de contato entre uma parte do corpo e outra parte do corpo. E observe as sensações associadas no ato de sentar. Por exemplo, sensações de pressão, de calor, de alguma vibração. Se sentir algum desconforto, mude a postura. Desconfortos tiram a gente da concentração. E gradualmente tome consciência do processo respiratório sem interferir. Preste atenção onde você sente a respiração com mais facilidade, com mais clareza. Pode ser nas narinas, na subida e descida do tórax, do abdômen, ou até mesmo no contato do quadril com o assento. Permita que a sua atenção repose na mera sensação de respirar, sem controlar a respiração. Respiração natural. Não é um exercício fácil, mas tente. E cada vez que sua mente devagar em pensamentos, retorne suavemente à sensação de respirar. Ao focar na respiração, você notará outras percepções e sensações que continuam a aparecer. Sons, sentimentos, sentimentos que afetam o corpo, a mente.
E no momento em que você observar que está perdido em pensamentos, observe o próprio pensamento presente, como se fosse um objeto da sua consciência. Em seguida, você volta a atenção para a respiração. Assim como alguma sensação lhe ocorra, você percebe essa sensação, esse sentimento e depois volta a atenção para a respiração. E nessas escapadas da concentração, a gente vai apenas testemunhando todos os objetos da nossa consciência. Imagens, sons, sensações, emoções, os pensamentos, à medida que eles surgem, que eles desaparecem. Mas tome conhecimento, né, desses objetos da consciência e depois volta para a respiração. Esse é exatamente o treino da meditação, que é a concentração. À medida que a gente vai retornando a mente ao foco, hoje é a nossa respiração, a gente vai educando essa mente a distrair cada vez menos. E à medida que o tempo passa, essas distrações vão diminuindo. E à medida que o tempo passa, os estados agradáveis que a gente vai sentindo vão aparecendo. E esse estado agradável vai trazendo saúde ao corpo. E essa saúde do corpo vai trazendo traços comportamentais duradouros, resultante da prática constante da meditação. Esses traços alterados moldam o nosso comportamento e nossa vida diária, não apenas durante ou após a meditação, mas também durante o dia inteiro. E assim a gente vai alcançando o maior aperfeiçoamento da nossa natureza. Então, continue prestando atenção na respiração. A partir de agora, eu vou contar 5 minutos e faça uma meditação autoguiada. Se a mente distrair, volta a atenção para a respiração. 5 minutos a partir de agora.
A meditação ajuda a gente a cultivar qualidades duradouras, como serenidade, presença de uma forma com ternura, presença com ternura, compaixão. E aos poucos esses traços vão sendo alterados de forma permanente, segundo alguns estudos feitos sobre a meditação. E essas mudanças profundas são sinais externos de uma função cerebral diferente. Então, trago o queixo próximo do peito, relaxando o pescoço. Deslize as mãos em direção aos pés, relaxando as costas, deitando o tronco sobre as coxas. Obrigado pela presença, obrigada pelo carinho, pela amizade. E a gente se vê. Tenha um ótimo dia. Namastê.